Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Que a gente tenha uma ótima semana, um ótimo início de semana. Estou gravando mais um videozinho para vocês, para dar uma devolutiva sobre a atividade da semana passada. Achei que foi super legal, funcionou bem vocês entrarem em contato com as respostas dos colegas. Acho que é bem mais interessante, bem mais produtivo do que, enfim, é bom a gente fazer a nossa leitura, ter o nosso momento de ver nossos vídeos, de interagir comigo, mas eu acredito muito nesse crescimento do aprendizado de vocês a partir dessa troca também, né? E como a gente não está conseguindo se encontrar presencialmente agora, é uma maneira que eu acredito que supre um pouco dessa necessidade de vocês estarem em contato com o que os outros colegas estão elaborando também, as vivências dele, as formas de expressão, de escrita de cada um também. A gente aprende muito com o que os nossos pares estão fazendo, né? Então, bora lá. Eu acho que, em geral, assim, a atividade foi muito tranquila, a maioria de vocês está com esse conteúdo bem apreendido sobre a diferença das linguagens artísticas, né, sobre essa relação entre as artes visuais, com a música, com o cinema, com a literatura, com a dança, as artes cênicas, né, que são as artes do corpo, do movimento, teatro, e eu acho que a gente não precisa ficar mais tanto tempo nesses conceitos, e a gente já pode ir mergulhando um pouquinho mais. Mas antes da gente fazer esse mergulho, vamos entendendo, né, como é que cada um tá apreendendo esse raciocínio aí. E eu também queria, antes, já adiantar que essa diferenciação toda entre as linguagens artísticas, ela é importante para a gente poder entender com que códigos a arte pode trabalhar, né? Com que elementos ela pode se comunicar, qual é a caixinha de ferramentas de cada linguagem. Mas, ao mesmo tempo, saber reconhecer que esses tipos de arte, esses tipos de linguagem, eles estão misturados também. Não é só nas artes híbridas que a gente pode encontrar uma arte conversando com a outra. E aí, lá no finalzinho do vídeo, eu vou apresentar 2 exemplos curtinhos para vocês verem. Então, vamos lá? Vamos ver as respostas dos colegas? Então, bora. Deixa eu só colocar no jeito aqui para nós. Bom, acho que vocês estão vendo aí, né? Primeira pergunta é: você já viu uma apresentação de teatro ou uma exposição com pinturas antigas? Já reparou nos traços de uma escultura bem trabalhada? Bom, tudo isso faz parte daquilo que se entende por arte. Mas, afinal, você compreende o significado dessas obras todas para além do entretenimento? Então, aqui eu já vou chamar a atenção para essa primeira diferenciação, né? Se a gente tem algo que a gente chama de arte, algo que a gente chama de entretenimento, a sociedade compreende o entretenimento como algo que foi feito para satisfazer o prazer, o conforto, né, para dar um alívio daquela relação toda do trabalho, das obrigações. Então, o entretenimento está muito ligado a essa construção do prazer na sociedade, né? E a gente, estudando arte aqui, em outros lugares, enfim, na vivência de vocês já perceberam que nem sempre a arte ela está causando prazer, né? Muitas vezes a arte está ali para dar uma incomodada, para tocar na ferida, para gerar um tipo de reflexão que vai suscitar transformações na sociedade. Então, nem sempre a arte está associada ao entretenimento, mas sim, muitos entretenimentos são verdadeiras obras de arte, né? E aí, lá na frente, quando vocês citarem os exemplos aqui, eu quero falar de novo sobre isso. Bom, aqui foi legal porque muitos disseram que não, né? Não entraram em contato diretamente com essas obras em museu, galeria, ou enfim, essas esculturas, mas muitos têm curiosidade, né? Como vocês estão vendo aí nas respostas. Outros tiveram contato já na igreja, né, com teatro, com música. Muitas igrejas fazem um trabalho bem interessante com a questão da música. E por mais que não existam essa aproximação, né, esse entendimento de significado, achei legal que um de vocês também colocou que, mesmo vendo de longe, existe uma curiosidade de estar mais próximo, né?
por ser algo bem trabalhado, por ser uma coisa que chama atenção. Olha só essa. Infelizmente, nunca vi uma apresentação dessas presencialmente, mas vejo por fotos e vídeos que aparecem nas redes sociais. Essas pinturas antigas são muito bem feitas e trabalhadas, e por mim, essas artes são muito mais do que só entretenimento. Podem ser até algo que eles podem ter sentido na hora de ter pintado, ou também algo no dia a dia deles, que pode estar lembrando como uma caça bem-sucedida, pintando animais na parede. Então, ela já falou de várias coisas, as artes das redes sociais, e associando essa expressão como algo que o artista estava sentindo, né? E também trouxe a referência da pré-história, que é o primeiro tipo de arte que a gente tem notícia que a humanidade produziu. Vamos para a questão 2. Aponte artistas, autores ou obras de cada linguagem estudada. Artes visuais, teatro, dança, etc. E conte como você conheceu essa arte. Bom, aqui a gente tem referências super variadas. Eu achei legal que teve uma pessoa que trouxe o próprio Eduardo Cobra, né, que é o artista do grafite da atividade, que eu coloquei, que ele traz as crianças mascaradas, as crianças de diversas culturas, diversos países, e que por esse motivo de crise sanitária planetária, a gente está unido, né, de alguma maneira. Achei legal porque teve gente que trouxe tanto artistas consagrados da Renascença, né, da Antiguidade, o Leonardo da Vinci, como teve pessoas que trouxeram Michael Jackson, que é um ícone da cultura pop também. Então, são artistas de diferentes aspectos, né, e áreas da cultura mundial. Vamos para a questão 3. Pesquise os conceitos de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, artes híbridas e descreva suas diferenças e as suas relações. Então, que para quem já está aí no avanço dessa discussão, já sabe que escrever as diferenças e descrever as relações são duas coisas, né? Então, é para a gente ver, colocar uma lente de aumento nas características de cada linguagem dessa. Alguns entendem isso como trazer exemplos. Não necessariamente a gente trazer exemplos, a gente está descrevendo as diferenças, tá? Mas tudo bem, vamos citar aqui e depois eu dou uma explicação mais detalhada. Artes visuais são desenhos, fotografias, cênicas mais voltados para roteiros, teatros, etc. Musical, músicas, bandas que tocam por aí. Artes híbridas, a conjunção de todas as formas de artes num único recipiente. Literatura, uma forma de arte onde as pessoas escrevem textos, livros e poesias. Muito, muito legal, né? Eu achei que essa foi a mais bem resumida de todas, assim. Mas beleza, as outras são bem legais, eu vou deixar aqui na tela, quem tiver curiosidade de pausar e dar uma lida, eu não vou falar tão detalhadamente dela. Mas eu queria só que vocês pensassem comigo, né? As artes visuais, elas vão trabalhar com os elementos dessa linguagem. Quais são os elementos da linguagem visual? Elas vão trabalhar com cor, com textura, com volume, com visualidades, com pontos, linhas, ritmo, direção, sentido, composição, enquadramento. E quais artes que trabalham com isso? Aí a gente vai citar os exemplos. Pintura, o desenho, a fotografia. A fotografia, por mais que ela esteja pegando elementos que já estão na realidade, ela também está trabalhando com tudo isso, com ritmo, com direção, com composição, enquadramento, textura, cor. Escultura. Escultura é um tipo de arte visual que ela está num outro plano, numa outra dimensão, né? Ela não está na dimensão bidimensional chapada de uma folha ou de uma tela, mas ela também está trabalhando com a visualidade, ela também está trabalhando com forma, com volume, com movimento, né? Apesar dela estar parada, quando a gente se movimenta ao redor de uma escultura, por exemplo, a gente pode ver que a peça ela está insinuando algum tipo de movimento, uma linha no espaço. Ela está interferindo naquele espaço com o volume que ela tem, né? Nas artes cênicas, a gente vai ter contido nas artes cênicas as artes da cena. Quais são as artes da cena? O teatro, a dança, o circo, né? São artes aí que vão trabalhar com a expressividade do corpo,
com a voz. Essas são as ferramentas. Qual é a caixinha das ferramentas das artes cênicas? É a expressividade, é o olhar, é o código da palavra dita, é o corpo que está dizendo também alguma frase, alguma mensagem, né? Então, essas seriam as artes cênicas. Mas vamos lá, daqui a pouco eu vou desencaixar tudo isso aí. A literatura, né? A arte da literatura, ela vai trabalhar com a palavra, com a poesia, com esse arranjo, né? Das ideias no papel e na nossa imaginação. E as artes híbridas seria essa mistura de tudo. Agora vamos lá. Quero compartilhar uma imagem também com vocês. Aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver, né? Essa aqui é uma obra do Kandinsky, né? Que é um artista polonês. E a arte dele foi muito associada, por exemplo, com a música. E olha que interessante, por que a música está tão presente numa imagem que é uma pintura, cheia de elementos visuais? O que a gente vê aqui? A gente vê linhas, a gente vê círculos, a gente vê cor, né? A gente vê curvas. E quando a gente pega, por exemplo, uma partitura musical, não sei se vocês já fizeram esse exercício de observação de uma partitura, a gente tem tudo isso também. A gente tem círculos, a gente tem notações, a gente tem pausas, a gente tem uma pauta. E essa composição do Kandinsky, assim como outras, se vocês tiverem curiosidade aí para colocar o nome dele, vocês vão ver que muitas obras dele vão trabalhar com esse sentido de formas abstratas ganhando ritmo dentro de um espaço. É como se ele estivesse traduzindo aquilo que ele escutou na música em forma de imagem. Então, ali existe um diálogo entre as artes visuais e a própria música. Quando a gente vê um espetáculo de teatro, de dança, vou colocar alguns minutinhos aqui para a gente ver. Bom, observem, só nessa primeira cena, a gente tem aí essa linha dos dançarinos que estão lá na parte de trás. A gente tem ritmo, movimento, a gente tem música, a gente tem cor, tem uma composição de cor. E todas essas linguagens que eu acabei de falar agora não necessariamente têm só a ver com a dança ou com as artes cênicas, né? Elas podem ter a ver com as artes plásticas, com as artes visuais e com a música. Quero que vocês vejam só mais um aqui. Observem também as cores desse espetáculo. A gente tem um contraste aí de cores bem pastéis, né, de tons mais terrosos, em contraste com essa manta vermelha. E aí a gente vai criando códigos, a gente vai vendo que o diretor, que a diretora, né, que a coreógrafa, ela vai também inserindo elementos que vão sugerir significados dentro daquela obra. Por que a pessoa faz isso? Porque ela quer chegar numa mensagem, ela quer comunicar algo, né? Então, mais do que uma expressão, como muitos de vocês colocaram na semana passada, né, a arte é uma expressão. Mais do que uma expressão, é uma expressão que tem pretensão de gerar um significado, de gerar uma comunicação, beleza? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Como as artes híbridas, elas, na verdade, compreendem de uma maneira bem ampla todas as diferentes linguagens de arte. A gente pode extrair música de qualquer obra de arte que a gente esteja vendo, a gente pode extrair som, a gente pode ver uma paisagem sonora a partir de uma visualidade, e pode fazer o contrário também, pode fazer uma música virar uma obra visual. A gente pode ver que nas artes cênicas a gente tem muitas misturas dessas, né?
Então, a partir daí, a gente já abre o nosso leque de possibilidades e tanto do nosso olhar quanto da nossa escuta e compreensão e para a nossa capacidade criativa também, porque essa é a intenção da gente trabalhar tanto nossa cabecinha aqui, pensar e olhar para as coisas com esse olhar ativo. É justamente para a gente poder criar, né? Para a gente interferir nesse mundo de maneira criativa. Então, espero que vocês se sintam inspirados aí a procurar no olhar de vocês, no dia a dia de vocês, onde é que essas misturas podem acontecer, como é que uma arte pode gerar outra, como é que uma ideia pode gerar uma obra de arte, e o que isso pode causar nas pessoas ao redor, né? Das pessoas com quem vocês convivem, na cidade que vocês moram. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, deixem um comentáriozinho lá na plataforma, mas eu gostaria que vocês separassem um tempo para a atividade da semana, que vai exigir um pouquinho mais, vai ser mais desafiadora, mas eu também vou fazer um vídeo curtinho explicando o que vocês precisam fazer, tá bom? É isso por hoje. Um abraço, boa semana para nós e até a próxima.